Ei, galera do Porco Mania! Bem-vindos de volta ao canal mais alviverde do universo. Hoje a gente vai reagir a um vídeo polêmico lá do TNT Sports no programa Último Lance, onde esses caras debatem se o Endrick, nosso menino prodígio, criado no Palmeiras, o terror dos rivais, precisa sair do Real Madrid para jogar a Copa do Mundo. Tipo, oi, o garoto é palmeirense de berço e a gente sabe que ele brilha mais no Verdão. Vou reagir com todo o clubismo possível, porque aqui é Palmeiras, pô! Se você é novo por aqui, dá um like agora para ajudar o canal a crescer, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma reação épica. Vamos nessa! Já está chegando. Resumir uma palavra, evasivo. É evasivo, né, quando falo do Endrick. Acho que a gente tem mais pressa do que ele. Ele tem Mbappé, Vini, Rodrigo, Mastantuono, Arda Güler, Brahim, Gonçalo Garcia. Ele tem 7 opções. Ele não precisa ter pressa, embora ele tenha 60 milhões de euros no banco de reservas sem jogar nenhum minuto. Custou o Endrick. Ele não tem a pressa que a gente tem. A gente, brasileiro, a gente sabe já do tinha com o potencial Ancelotti. dele. A gente já tinha essa pressa com o Ancelotti. Mas a gente talvez agora tenha menos paciência, porque a gente já viu uma temporada que ele não jogou, basicamente, né? Sim. Ele e o Alaba foram quando os que ele menos entrava, jogaram. ele produzia. Chamava atenção entrando, né? E aí vem justamente esse ponto. O Endrick, ele acaba na Copa do Mundo de Clubes, não só na Copa do Mundo, né? Em maio ele tem uma lesão, ele fica 4 meses fora, tem uma recaída da lesão em julho. E aí vem a dúvida. A partir do momento que o próprio Beckler citou aqui, essa questão do banco recheado de nomes, o Gonçalo Garcia, inclusive na Copa do Mundo de Clubes, pegando essa posição de reserva do Mbappé para ele, aproveitando a lesão do Endrick. O Endrick, nesse momento, teria que repensar, projetando Copa do Mundo, inclusive, o Real Madrid? Cara, eu acho, de verdade, tipo assim, eu acharia super saudável ele sair no empréstimo. Pra caramba. Pra jogar, jogador jovem precisa de minuto, cara. Jogador jovem precisa... Tem coisas que você desenvolve no treino, tem coisas que você desenvolve no dia a dia? Tem. Mas jogador jovem precisa de jogo, cara. Precisa de jogo, ele tem que... E assim, se for pra sair por empréstimo, sai para um clube, escolhe bem um lugar onde o jogo casa, onde você vai ter garantia de bastante minutos e jogar, cara. Eu não acho nenhum demérito. Eu acho que as pessoas às vezes ficam, nossa, já tá querendo tirar. Não, gente, eu tô falando que ele é um jogador jovem, um jogador que tá em formação, um jogador que vem de lesão, um jogador que tem um monte de concorrência dentro do elenco. Gente, para um jogador da idade dele, passar uma temporada no banco é muito ruim, se atrasa muito o processo de desenvolvimento do atleta. Então, assim, eu não acho nenhum demérito. Eu acho que ele, claro, também não é sair para qualquer lugar, não é para ir qualquer... É escolher bem, eu acho que ele é um jogador que tem mercado, acho que ele é um jogador que pode explorar outras coisas. E aí sim voltar mais forte pro Real. É uma conta... Eu não acho nenhum demérito. É uma conta muito difícil de fazer, porque o trem do Real Madrid às vezes só passa uma vez. Você tem 18 anos, todo mundo quer te comprar. Um deles é o Real Madrid, é lógico que você vai. Primeiro você vai, depois você vê o que acontece. Aí, claro que você chega, você é o último da fila, você vai jogar pouco. Então, assim, o que acontecia antes, muitas vezes, de você ir para um clube menor. Você ia para a Holanda para jogar no PSV, coisa que alguns fizeram. Dava uma passada no Benfica, no Porto. A caminhada do João Pedro, por exemplo, Championship, Brighton. A dele talvez até não seja de um fenômeno, tipo Endrick e Vitor Roque, que eram jogadores já com 16, 15 anos, muito bem. Então ele precisava subir mais degrau a degrau. Esses podiam pegar elevador. Só que quando você pega o elevador, você chega lá em cima, tem um tanto de gente já na sala. Então, primeiro você vai, depois você vê o que acontece. Quando você vê o que acontece, é isso, que não tem muita perspectiva de que vai jogar, e tem uma Copa do Mundo daqui a 7 meses, você precisa sair. Primeiro, pelo que o Renato falou, desenvolvimento do jogador. E segundo, para disputar uma vaga na Copa do Mundo. Se ele tiver essa minutagem que ele está tendo, e que o próprio Ancelotti deu para ele na temporada passada, acabou, ele não vai para a Copa. O Brasil vai com o Igor Jesus, vai com o João Pedro, vai com qualquer... Richarlison, Vitor Roque numa dessas, porque começou a fazer o gol aqui, abriu uma torneira Caio Jorge, que não se fecha mais, Caio Jorge, e o Endrick não vai. Numa dessas, empréstimo para voltar 6 meses para o Brasil é melhor, ou do que ficar no Real Madrid, ou ir para um clube que ele vai chegar, não vai se adaptar, e que esse clube, o que te oferece e tal. Uma dessas, voltar para o Brasil, 6 meses de empréstimo para tentar ser feliz aqui e convencer o Ancelotti. Se é possível ter esse tipo de diálogo e essa abertura com o Ancelotti, se eu passar 6 meses no
O Palmeiras, onde ele foi criado. No Palmeiras. É mais difícil porque tem o Vitor Roque. Pois é, um exemplo qualquer. Sei lá, alguém que vai disputar a Libertadores. Botafogo. Imagina que o Botafogo fica em quarto lugar, vai pro campeonato, vai pra Libertadores. Se eu passar 6 meses no Botafogo e jogar bem, eu tenho chance de ir pra Copa? Ou se eu mostrar no futebol brasileiro, não vai ser o bastante pra você? E se o Ancelotti dá esse tipo de abertura e responde sim ou não, ele pode tomar uma decisão a partir daí. O caminho que o Vitor Roque fez, Ricardinho, não é o caminho para o Endrick seguir? Não. De tentar algo dentro da Europa ainda? Eu acho assim, o crime já foi cometido, entre aspas. Ele tinha que ter saído nessa janela agora. Que ele jogou muito pouco ano passado, veio de lesão. O problema é que ele estava machucado. Então. Quem é que quer pegar ele machucado, né? Aí tem que conversar com alguém para topar fazer a recuperação dele, né? Ele vem de poucos minutos, ele vem de lesão, ele é o último da fila hoje, o Marcelo pontuou aí, são 7 na frente dele. 7 na frente dele. Eu não acho nenhum né? absurdo que esses jogadores estejam na frente. Não, também não, até porque os jogadores estavam à disposição. Jogadores que estavam disponíveis para jogar. Eu acho que ele corre muito contra o tempo e acho que a Copa do Mundo ano que vem não será por ele. Cara, acho mas muito difícil ele estar entre os 26. Ele já fez 19? Não, 18, Acho né? que é 19 agora. Porque é o seguinte, vamos supor aqui que ele volte ao futebol brasileiro. Sim. Como disse o Marcelo. Ele vai ter que jogar demais para convencer o Ancelotti. Eu acho que não tem problema nenhum ele não ir para a próxima Copa. também Tem um acho que jogador de 18 anos, gente. Sabe assim? Ele fez 19 anos dia 21 de julho. Então, foi agora pouco. Ele vai estar com Então, 20 anos na Copa. Então. Mas é ponto comum mesmo que, de fato... Mas fala pra esse jogador que com 15 anos estava fazendo gol de bicicleta na Copa São Paulo, que estavam pedindo ele no Mundial. Que com 16, 17 anos ele estava aqui jogando no Campeonato Brasileiro e decidindo o Campeonato Brasileiro como ele decidiu contra o Botafogo e aquele segundo turno que ele fez. Fala pra esse cara que 2 anos depois ele ia estar de fora. Eu acho que ele, não sei se ele contava, mas ele esperava que estivesse na conta. E hoje está muito difícil que ele entre numa fila que não tem, a gente não tem, super 9s que dá para entender que fica de fora. Tiveram atacantes que na época de Ronaldo, Adriano e tal, que eram muito bons e que ficaram de fora, que não tinha vaga. Hoje a gente não tem um super cara e ainda assim é possível que um possível fenômeno não vá. É que você pensando assim, rapidinho, sem fazer muita conta, você coloca pelo menos 5 9s na frente dele hoje. É isso. Pelo menos. E tô sendo bem bonzinho, hein? Pelo menos. E quando ele sobe o Palmeiras e vai muito bem e tal, eu sempre pontuei muito a questão da maturação, cara. Eu sempre tive um pouco de dúvida, porque o Endrick não é um jogador hoje com um perfil físico que você olha para os grandes 9s do mundo. Ele não é. Ele é um jogador baixo para a posição, é um jogador que tem força, é um cara que finaliza muito bem, mas não é um... Ele para mim ele não é 9, mas ele também não é ponta. A melhor versão dele do Palmeiras foi como um segundo atacante. Então ele é um jogador específico, é um jogador que tem um perfil físico diferente do João Pedro, por exemplo, que é um cara esguio, de passada larga e tal. Então assim, claro, sempre vi muito talento, mas sempre falei, tem que esperar. Então, ainda vou esperar. Vamos ver a paciência e o que o Xabi Alonso vai fazer em relação a isso. Ufa, que debate quente! Galera, o Endrick é palmeirense eterno e a gente sabe que o lugar dele é aqui, brilhando no Verdão. Se ele voltar por empréstimo, imagina o caos nos rivais. Haha, o Palmeiras vira imbatível. Mas sério, para o desenvolvimento dele, sair do banco do Real faz sentido. E se for pro Palmeiras, melhor ainda. O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Endrick de volta? Dá like se você quer isso. Se inscreve para mais reações clubistas engraçadas. Valeu por cada. Avante palestra!